Vamos à entrevista do dia. Quem está aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o nosso entrevistado de hoje, o empresário Ricardo Grácia. Ele está aqui para falar de empreendedorismo, daqui de calçados infantis, do Speed Park e de tudo mais que as pessoas passarem a fazer perguntas aqui na nossa live ou pelo WhatsApp, não é? Bom dia, Ricardo Grácia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Uma felicidade muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite. Quero poder aí a gente bater um papo legal, falar um pouquinho da nossa história. Sim, sim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que tenho que agradecer, porque faz um tempo, inclusive, que eu estou tentando a entrevista e sei que sua agenda é muito concorrida, não é? Você viaja bastante, são muitos negócios, não é? Mas eu quero começar com algo muito básico. Queria que você nos contasse quem é Ricardo Grácia. Eu sou empresário, tenho 52 anos, venho de uma família de 4 irmãos. O Sérgio é o mais velho, que é o meu sócio na KID. O Marcelo depois é o segundo, que ele é um advogado, trabalha também com a gente nos negócios familiares e também é o nosso apoio jurídico, faz parte do conselho das nossas empresas. Aí eu sou o terceiro, depois tem o Eduardo. Meu pai é bancário aposentado, minha mãe é professora aposentada. Eu sou tecnólogo em calçado, formado pelo Senai de Birigui, uma parte, e depois o Senai de Franca. Então a minha especialidade técnica é ser tecnólogo em calçado. Foi o que a gente foi fazer para poder dar uma sequência mais tecnológica e com um embasamento mais técnico no desenvolvimento da KID. E aí começou a empreender quando? Porque assim, muita gente pode ficar com uma ideia, quem não conhece, que você eventualmente herdou tudo que tem, ganhou tudo de mão beijada. Não, você construiu a sua própria história. Nós temos uma felicidade muito grande dos nossos pais ter dado uma base educacional muito boa. Então, meu pai e minha mãe, com todo esforço e dedicação ao trabalho deles, ele conseguiu, dos 4 filhos, 3 foram fazer intercâmbio nos Estados Unidos, então isso trouxe uma segunda língua para nós, na verdade até uma terceira, porque a gente aproveitou a moradia nos Estados Unidos também para já aprender o espanhol, então a gente já voltou dos Estados Unidos falando 3 línguas, isso abriu muitas portas. E quando nós retornamos, o Sérgio tinha acabado de se formar em veterinária e aí eu iria prestar vestibular para ser engenheiro químico, mas o Sérgio, com o filhinho dele, decidiu que ia montar uma fábrica de sapato. E aí o meu pai falou, então chama o Ricardo, porque o Ricardo tem um pouco da veia de professor pardal, então de repente vai contribuir para esse outro lado, gosta de desmontar, montar as coisas, gosta de ler rótulo e bula de remédio, rótulo de guaraná, então conversa com ele que eu acho que vai precisar a junção de 2. E uma indústria de calçado não é tão simples de tocar que você consiga administrar uma indústria sozinho. Então é sempre bom ter um sócio, tem que ser de confiança, ninguém é mais confiável do que o próprio irmão. E deu certo, e aí a gente começou em 1990, aqui de calçados, no fundo da casa dos meus pais, na Vila Maria, na rua 13 de Maio, 126, que inclusive dia 17 desse mês a gente completa aí os 33 anos de vida. Olha, muito interessante. Então você começou, você e seu irmão. Qual é o nome do seu pai e sua mãe? Linneu Grácia e Emília Lopes Grácia, espanhóis. Linneu e Emília. Isso. Linneu e Emília, a todos desde já nosso abraço ao Sérgio, ao Marcelo, ao Eduardo, à Emília, ao Linneu, a toda a família. E aí a KID começa, como toda empresa com pontapé inicial. Estou imaginando aqui, estou fazendo um exercício. Pouca grana, meio fundo de quintal, e disso foi crescendo. É mais fácil crescer, aliás, é mais difícil crescer ou se sustentar na posição que a KID está hoje, sendo uma das maiores do país? Na verdade, eu diria que a receita é a mesma. A receita não muda. Agora, o foco é que muda. Hoje nós estamos no foco de se sustentar e também crescer, porque o país ele tem um índice inflacionário e a gente tem que crescer no mínimo o índice da inflação, senão a gente começa a decrescer. Porém, a receita é a mesma. Qual é a receita? É o uso máximo da criatividade. Não tem. E se diferenciar do que já existe. Então aqui sempre teve essa veia muito forte. Se diferenciar do que já existe e o uso máximo da criatividade. Como que ela está posicionada hoje no mercado? É uma das maiores? É a maior? Exporta, não exporta? Nós temos uma referência, Se você olhar em market share, Marcelo, nós não temos um share, por exemplo, que uma empresa, como a Beira Rio, por exemplo, tem.
ela tem um market share muito maior. Porém, em tecnologias de saúde e conforto e em qualidade técnica de produto, ou seja, custo-benefício, nós somos a empresa mais tecnológica, que mais entrega e a que tem o melhor produto. Então, hoje nós somos a melhor indústria de calçado, inclusive ganhamos 4 títulos de inovação, né, por ser o produto mais inovador, mais tecnológico, mais confortável e com melhor índice de combate às enfermidades do pé, ou seja, que a gente se preocupa com o crescimento saudável da criança. Então, isso que é muito legal. Então, a gente não se preocupa em ser o maior em volume, a gente se preocupa em ser a melhor. Perfeito. E aí você vende para todo o país, mas também exporta. Para quantos países hoje? 48 países. 48? Nós exportamos para 48 países, a gente tem uma alegria muito grande da nossa equipe de exportação, ser uma equipe muito forte, né? Então são 48 países que saem aqui de Birigui, Três Lagoas, né? Que a gente tem uma unidade em Três Lagoas, para esse mundo afora aí, tá? Em um pezinho das crianças do mundo todo. Você exporta para a China ou importa da China ou as duas coisas? Nós fazemos as duas coisas. A gente importa para a China, na verdade, importa da China, na verdade, matéria-prima. Certo. E a gente exporta hoje para a China só tecnologia não calçada. Por quê? Porque existe uma joint venture que a gente fez com um grupo chinês, e a gente produz o calçado na China e vende na China. Ah, então você tem uma unidade lá. Na verdade é um escritório. Um escritório. Em parceria com o sócio, né, onde a KID é sócia. E a gente não precisa ter fábrica porque os chineses têm as fábricas, né? Então você terceiriza a produção. O que você tem que levar para lá é a tecnologia, o design, é aquele diferencial do calçado brasileiro. E a marca, que hoje é uma marca respeitada mundialmente. E é o país para onde você mais exporta, não? Não. O país que a gente mais exporta é a Argentina, por incrível que pareça, a nossa vizinha aqui do lado. Sim. E os Emirados. Olha só. E aqui no Brasil, a sua fatia de mercado está em quanto? Varia, né? Por numeração. Nós atingimos crianças hoje de 0 a 11 anos. Né? Então, o nosso share de mercado hoje, que a gente busca estar, é em torno de 7%. Nós estamos com 5% de share, e que já é um share bem grande no mercado infantil. Por quê? Porque existe as não marcas. As não marcas são os produtos infantil que não tem uma marca relevante, preço extremamente barato, porém tecnologia zero, inclusive até uma coisa que eu aconselho, tome muito cuidado com o sapato que coloca no pé da criança. Com certeza. Porque o crescimento do pé tem que ser um crescimento saudável para não dar um problema de coluna no futuro, um problema de joelho. Então a gente se preocupa muito com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheci um empresário de Birigui e ele tem uma loja, uma fábrica de calçados terapêuticos que eu particularmente gosto muito. Ele é uma pessoa muito séria. E desde quando eu o conheci, toda vez que eu converso com ele, não são poucas, ele fala no Ricardo, ele fala no Sérgio, ele fala, olha, eu os tenho como referência, apesar de a indústria dele ser bem menor, eu os tenho como referência de qualidade. E olha que interessante, a fábrica dele faz especificamente calçados terapêuticos, anatômicos e ortopédicos. O seu Sérgio Isidoro, da Mundo Flex, né, que toca o negócio junto com as filhas, com a Amanda, a Ana Cláudia e a Aline. Daí eu já fui lá algumas vezes. Eu gosto muito, sou fã, compro para minha mãe, para minha sogra, para minha esposa. E eu acho interessante isso, porque a fábrica dele, que é especialista em calçados terapêuticos, ele olha para a sua, que em tese não seria, não, é calçado infantil, mas ouvindo você falando agora, faz todo sentido. Eu conversando com ele, sabendo dessa admiração, fala, o meu calçado leva muito em conta a qualidade dos calçados da KID. Agora eu entendo. A gente tem 11 tecnologias que a gente desenvolveu em parceria com o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado. Sim. Né? Então nós temos desde um cadastro, que chama cadastro não perfeito, que é para a criança não correr o risco de cair porque ele não desamarra. Uma vez que você amarrou, ele não desamarra se você não forçar para desamarrar. Então aquele problema do cadastro ficar desamarrando sozinho já não acontece. Nós temos esse cadastro chamado cadastro não perfeito, que esse trabalha com segurança. Nós temos a tecnologia chamada Respitec, que o nosso sapato respira. Entra o ar fresco e sai o ar quente e não entra água. Então é engraçado, porque é muito interessante. A gente tem uma história rapidinho, uma rede de loja muito grande, e a cliente ela falou assim, olha, das minhas 25 lojas eu vou colocar só em 5 o seu produto para experimentar. Tá bom, vamos começar com 5. Isso é recente. Aí o filho dela o filho de 11 anos, pegou um calçado da KID para ele, na loja. A mãe nem sabia. E aí ele lendo a caixa, ele usando o sapato, a mãe chegou em casa um dia e ele falou assim, mãe, oi filho, olha que legal mãe, esse tênis aqui é o tênis que não vai mais me dar chulé.
porque ele tinha usado de uma outra marca E que deu tinha cheiro. dado chulé. E a nossa tecnologia Respitek e a palmilha antibacteriana é justamente para isso, é para não dar chulé. Porque vai ficar seco. O que aconteceu? Ela vai colocar agora nas outras 20 lojas. Muito bem. E aí a pergunta que eu preciso fazer é o seguinte, qual é o tamanho da KID hoje? Você tem quantos colaboradores? Nós temos uma matemática, porque nós somos terceirizados, né? Tá. Então, entre colaboradores diretos nossos e também terceirizados, estamos hoje na faixa de 1.600. 1.600. Vamos guardar essa informação, porque o Ricardo, além da KID, aí ele resolveu montar o Speed Park. E além disso, eu imagino que tenha outras empresas também, mas eu quero guardar essa informação para o segundo bloco. Claro. Então, Jonathan Alves, me ajuda aí. 1.600. Isso. 1.600 funcionários, tá bom? Você que está nos escutando, continue aí, a gente vai para um rápido intervalo, são 8h32, daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o empresário Ricardo Grácia, daqui de Calçados, também do Speed Park, falou bastante sobre a indústria de calçados, que ele e o irmão começaram lá em 1990, está para completar 33 anos, portanto, e nós terminamos o bloco anterior com o Ricardo dizendo que tem 1.600 colaboradores. Falou também que a empresa exporta hoje para 48 países. E aí a pergunta é a seguinte, Ricardo, para começarmos. 48 países, uma das maiores fábricas de calçado infantis do país, 1.600 colaboradores. Onde é que você arruma tempo e fôlego para criar ainda o maior cartódromo internacional do Brasil, acho que da América Latina? Uma pergunta interessante, a gente ainda tem que aproveitar e arrumar tempo para poder se atualizar, né? Porque senão a gente fica para trás. Né? Então, eu costumo dizer que o controle do tempo é uma coisa fundamental. E eu sou muito disciplinado no tempo. Então, eu acordei hoje às 5h30 da manhã, das 6 às 7 eu fiz 1.000 metros de natação, aí fui para a KID, gravei um vídeo que é para os representantes, depois já vim para cá para fazer entrevista. Na sequência, nós já temos uma outra reunião, à 1h30 da tarde já saí de viagem para São Paulo. Então, a sequência nossa, a minha agenda, ela é extremamente controlada. Não que eu não tenha umas horas de lazer, mas até as horas de lazer e as horas de relax, vamos dizer assim, elas estão colocadas de alguma forma na agenda. Ou seja, então o controle efetivo do tempo é muito importante. E hoje a tecnologia nos traz muita vantagem. Né? Uhum. Por exemplo, eu estudo chinês há 16 anos. Né? E eu não furo, né? Quando eu tenho, assim, por exemplo, uma viagem para a China, eu intensifico as aulas. Então, não deu para fazer no dia? Faz no sábado. Não deu para fazer no sábado? Faz no domingo de manhã. Só é uma hora de aula dentro das horas da semana, é totalmente possível você se adequar. Então hoje é a utilização do tempo de forma assim muito eficiente que traz a capacidade da gente gerir mais coisas e fazer mais coisas. Vou incluir o Ricardo no workshop de Sucesso em Votos. Vamos criar um 5º painel, Gestão do Tempo, porque serve para todo mundo, né? Serve para o empresário, serve para a sua vida pessoal, serve para o político, enfim, todo mundo tem essa dificuldade. Muito bom. Ô, Ricardo, e aí, quando você decidiu, vou criar um cartódromo, e por que decidiu pelo Speed Park? Na verdade, a gente que tem, né, nossa família toda, os 4 irmãos são da mente empreendedora. Isso acho que vem do meu pai e da minha mãe, são muito dinâmicos também. E eu, quando o Ricardinho começou a correr de kart, a gente viajava pelo Brasil todo, participando das corridas, e a gente sentia uma realidade muito difícil, que são os cartódromos públicos. Não tem banheiro, não tem estrutura para a família, não tem estrutura de boxe para as equipes. Então, as equipes ficam realmente expostas a uma situação muito ruim, tem que montar barracas, aí vem chuva, molha tudo. Ou seja, o Brasil tem uma qualidade de pilotos muito grande, tem uma qualidade de pilotos assim, esforçados pelas condições que tem, e não tem um apoio de estrutura. Então, eu enxerguei aquilo como negócio, e aí fui fazer o plano de negócio. Conversei com algumas pessoas ao redor do contexto também, do meio, e o nosso plano de negócio falava para construir em São José do Rio Preto. Ah, é? Exato. Ele era nu e cru, viabilidade econômica, São José do Rio Preto. E por que você bateu o pé em Birigui? Porque nós somos da região noroeste, nós falamos assim, nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer aqui e nós vamos desenvolver aqui. Dá muito mais trabalho, mas eu tenho hoje que aproveitar até o canal que nós estamos aqui e agradecer a população que apoia, a população que visita, a população que usa o Speed Park. E é isso que faz a gente estar vivo hoje.
São 5 anos praticamente já que o Speed Park vai fazer, né, com 2 anos de pandemia praticamente, ou seja, estamos 3 anos de vida, né, 2 de hibernação. E é uma empresa hoje que tem o orgulho de ter tido o Campeonato Brasileiro, o Campeonato do Ayrton Senna e mais campeonatos vindo por aí, além da virada automobilística, de todos os eventos musicais, como teve feirão de carros no final de semana. Então, ou seja, é uma engrenagem hoje de turismo esportivo e que tem um plano de negócio para crescimento da nossa região, junto com a nossa região. Perfeito. O Rodrigo Andolfato está fazendo uma pergunta aqui para você. Ele fez, na verdade, outras, que eu vou repassar, eu não conseguirei fazer absolutamente todas, mas ele pergunta o seguinte: quando você fala, Ricardo, da produção na China, muitas empresas fazem isso por conta da maior produtividade naquele país. O que deve ser essa tal diferença de produtividade? O que ele, na verdade, quer saber, o Rodrigo Andolfato, é se a CLT é um problema para o Brasil e aí faz com que o empresário procure outros países. A China ela tem duas particularidades. Primeiro, eu queria parabenizar o Rodrigo pelo ILAN, né? Estive lá no evento essa semana, o nosso amigo, o ex-ministro, né? Então, Antônio Cabreira, isso. Cabreira. Foi uma felicidade muito grande rever todos os amigos. O evento foi fantástico. Parabéns, viu, Rodrigo? Fiquei muito feliz e pode contar comigo, tá? Como estou no Gerar, quero também fazer parte. E aí, a China, eu estou à China há 23 anos, né? Eu vou à China há 23 anos, ia pelo menos 5 vezes por ano, né? Agora diminuímos o número de viagens, mas a China ela tem uma particularidade produtiva que é a seguinte: não é que lá tem alta produtividade, lá tem alta carga de trabalho. Então, as horas trabalhadas são maiores. Enquanto o Brasil trabalha 48 horas na semana, lá se trabalha das 8 da manhã às 11 da noite, de sábado até sábado. Hoje já folga o domingo. Porém, a eficiência das indústrias que tem assim, indústrias extremamente eficientes de calçados, as que produzem Nike, Adidas, essas são empresas já extremamente eficientes. Porém, as outras que produzem, por exemplo, marcas mais de potência inferior, como Geox, Skechers ou até Kid, quando a gente coloca pedido, são fábricas menos eficientes que as fábricas brasileiras. As fábricas brasileiras elas são mais eficientes. Porém, a carga tributária chinesa é extremamente menor e a carga horária de trabalho é extremamente maior. Então, mas a eficiência em si é menor, porque eles têm um índice de retrabalho muito alto. Né? Então, vai muito sapato de volta para trás para consertar pelo índice de trabalho, pela postura dele. Mas isso vem mudando. Então, a eficiência da China também vem melhorando. Agora, a política de trabalho deles é a mesma que a americana. Né? Você contrata, paga por hora, então é isso. Então, o empregador tem o direito de ficar com o empregado, como o empregado tem o direito de ficar com o empregador. Não gostou? Vai embora e está tudo certo. Não tem aviso prévio, não tem fundo de garantia, não tem nada disso. Quem tem que cuidar disso é o próprio trabalhador. Ele quer ter uma reserva no futuro? Quer. Então, ele deposite o dinheirinho lá e guarde. Tá? Então, é a mesma política americana de trabalho. Então, é a política do desempenho, na verdade. Perfeito. Trabalho em equipe, seja na KID, seja no Speed Park, faz a diferença? Total. Aqui a gente tem uma cultura muito forte, a gente está levando para o Speed Park. Nós somos extremamente treinadores, adoramos treinamento. Então hoje se fala de treinamento na KID, no Speed Park, como uma coisa extremamente natural dentro da carga de trabalho nossa. Então se treina o dia todo, se treina o tempo todo. Né? Então hoje esse treinamento, desde o treinamento de equipe como o treinamento de desenvolvimento pessoal, é uma coisa que é raiz das nossas empresas. Então isso a gente respira isso, é leitura de livro, é hora estratégica, é encontro de colaboradores, é abertura na matinal de segunda, é fechamento diário. Então assim, a gente sempre tem, todas as nossas rotinas elas são pautadas em algum tipo de treinamento e desenvolvimento. Ou seja, olha que dica preciosa um empresário de sucesso está nos dando. Planejamento, gestão, monitoramento. Então as pessoas têm que parar com essa história de perder tempo com reunião. Se ela for bem feita, planejada, produtiva, você está, na verdade, investindo nisso, não é? A gente tem uma palavra muito legal que a gente fala assim, tem que tomar cuidado com reunite. Reunite. Reunite é o acúmulo muito grande de reuniões durante o dia, sabe? Então não pode ter reunite. As empresas elas têm que ser de alguma forma mais prática. As reuniões elas têm que ter hora para começar, hora para terminar, pauta de assunto e ata do que foi resolvido com tarefas. Perfeito. Então, essa é a regra, é uma regra básica de trabalho. Você tem hora para começar, hora para terminar, pauta do que vai ser falado e ata do que foi falado com tarefas específicas com data e hora. Aqui a gente tem uma sigla no Speed Park também, que é o DHL. Você fala assim, mas qual que é o DHL?
não é aquela empresa de logística não, tá? O DHL nosso é dia, hora e local. Perfeito. Tudo tem que ter DHL. Você vai ver lá o pessoal conversando e falando assim, tá bom, Ricardo, tá, então esse assunto vai ficar com que DHL? Ou seja, que dia, que hora e que local nós vamos matar esse assunto. Perfeito, perfeito. Olha, eu me lembro bem que quando fui pela primeira vez ao SESC, de uma outra área, arte e cultura, serviços, e o SESC é assim. E eu fiquei impressionado desde o primeiro dia até hoje, quando a gente vai, quando tem um horário para começar uma ação, toca a campainha. Deu 5 minutos, fecha a porta, ninguém mais participa. Tem pontualidade, e o SESC todo mundo conhece, pelo profissionalismo que tem. E dia desses não, ontem participei da comunidade Vote Valley, que é um grupo, é um hub de inovação tecnológica aqui de Araçatuba e região, e eles também são assim. Olha, aqui vai começar 9h30, vai terminar meio-dia, não tem choro, não tem vela. Deu 2 minutos, deu 11h58, faltando 2 minutos para o meio-dia, acabou a reunião, todo mundo se despediu, quem quiser continue ali, e acabou. E tem que ser assim, né? A gente tem que aprender também a sermos disciplinados, e isso você cobra nas suas empresas. A gente cobra muito e a gente usa muito exemplo, né? Então eu tenho um exemplo, quando eu ia trazer o Mundial de Kart para a região, né, em 2018, 2019, infelizmente pela pandemia nós não conseguimos trazer, nós fomos numa grande emissora de televisão para negociar com eles a transmissão do Mundial de Kart. Perfeito. E uma pessoa muito famosa do meio automobilístico que conseguiu a agenda para a gente foi com a gente. Só que ele não fez a reserva do estacionamento. Então a gente perdeu praticamente 15 minutos para conseguir achar um lugar para estacionar nessa grande emissora. Chegamos 15 minutos atrasados na reunião. Eu recordo claramente, a diretora abriu a porta, olhou para nós, independente se estava aquela pessoa muito famosa lá do automobilismo, ela olhou para nós e falou assim, olha pessoal, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Tá? E aí eu queria, antes da gente começar a reunião, já deixar claro. Não, tá tudo certo, desculpa o atraso. Não, tudo bem, fica tranquilo. Aí eu falei, qual é a notícia boa? Ela falou, que eu ainda vou atender vocês. Essa é a notícia boa. Falei, qual é a notícia ruim? É que eu vou terminar a reunião na hora combinada que ia terminar. Ou seja, quem perdeu os 15 minutos foram vocês. Então essa disciplina, eu acho que ela é muito importante para a gente, entendeu? Então são exemplos que a gente vai coletando e passando para nossas equipes, para que as equipes respeitem o relógio do tempo, porque na verdade é o relógio da vida. A gente pode alongar, pode prolongar, pode encurtar e pode usar da melhor forma. Então a gente tem muito isso, de controle e realmente respeito ao tempo, para que ele seja produtivo. Perfeito. Só para que não fique uma pergunta para trás aqui, uma pessoa, deixa eu ver aqui, que entrou e falou inclusive que já trabalhou com você, o Edilson Sequinato, ele falou que trabalhou na Cirandinha Calçados, que tudo leva a crer que era uma empresa do grupo, não? Não, Cirandinha não. Não? Mas tá, mas ele falou que ele trabalhou na Cirandinha, mas ele pergunta o seguinte, quantos pares de calçados a KID produz atualmente? Nós temos uma potência produtiva, potência instalada produtiva de 20 mil pares dia. Tá? Essa é a potência instalada. Hoje a gente produz 13.100 pares dia. Pode produzir 20, mas está produzindo 13 mil. Nós estamos hoje num ano bastante sensível, né, economicamente, para este tipo de produto. Tem outros segmentos que estão indo muito bem, como por exemplo, segmento de turismo, segmento de alimentação, a gente percebe uma mudança do comportamento do consumidor depois da pandemia. O consumidor foi muito mais para o fazer do que para o ter. Né? Então isso é uma mudança de comportamento, eles estão indo mais para o fazer, do lazer do fazer, do que do próprio ter. Então o ter, aquele sapato a mais, a roupa a mais, está começando a resgatar agora de forma mais lenta. Então aquela vontade de consumir está menor do que a vontade de viver. Então é interessante isso, né? Então isso trouxe para nós uma mudança de característica de consumo. E isso a gente está muito consciente trabalhando para que a gente resgate esse consumo de volta, mas também buscando novas plataformas de venda. Por quê? Porque a internet também está trazendo uma mudança, né? Hoje, quantas pessoas não vão em loja mais? Então a gente tem que ir ao consumidor e não o consumidor na gente. Exatamente isso. Você sabe, quando eu fazia faculdade, isso foi lá no início da década de 1990, e eu li um livro que eu não esqueço jamais, chamado Relatório Popcorn, de uma marqueteira norte-americana, Faith Popcorn, que lá, no final, na verdade, o livro dela é do final da década de 1980, e ela já, naquela época, dizia, olha, o futuro será das empresas que conquistarem e entregarem os seus produtos e serviços na casa do consumidor, para que eles não precisem mais sair e tenham essa comodidade. E é exatamente isso que aconteceu. Para a gente ir para a reta final, Ricardo, da entrevista,
planos de expansão de Kid e também de Speed Park? Tem? Tem. Sempre a gente tem um plano estratégico de 5 anos. Nós estamos agora em formação de conselho, então, tanto na Kid quanto no Speed Park, o conselho administrativo está sendo formado nesse mês de agosto, no mês de setembro, que vai trazer uma estabilidade maior e também poder atingir mais lugares ao mesmo tempo quando a equipe de conselho trabalha em prol do planejamento. Então a gente precisa sempre ter um planejamento de 5 anos. O que acontece na Kid hoje é um crescimento da nossa marca como marca realmente. Estamos fazendo um trabalho muito forte de marca. Nós estamos fazendo um trabalho de instrução ao lojista, que é o sapateiro, que é a sapataria, nas novas ferramentas de venda, que são as lives, que são a internet através do e-commerce e o crescimento do nosso e-commerce também. Então a gente está indo para esse caminho da expansão da Kid na parte tecnológica, né? Para que ela seja uma marca que chegue ao cliente, não importa da forma que você vai chegar. Você talvez vai entrar no meu site, comprar um sapato da Kid no meu site, mas é o meu cliente Cirandinha, por exemplo, que aí é a Cirandinha Calçados, loja, tá? De Marília, que vai entregar o calçado da loja dele. Então ele entrou na minha plataforma da fábrica, mas ele comprou um calçado do meu cliente de Marília porque ele mora em Marília. Então meu cliente consegue entregar hoje à tarde para ele. E se fosse sair de Birigui, ia demorar talvez 2 dias ou 3 dias. Então a gente tem uma visão de futuro nisso, né, que a gente quer fazer esse hub com os nossos sapateiros, com as nossas sapatarias, que são nossos clientes. Já no Speed Park, nós temos uma visão de expansão, trazer mais campeonatos maiores para a região, tá, porque isso fomenta, e não só campeonatos de kart, mas campeonatos de drift, corridas a pé, campeonatos de ciclismo, por exemplo. Então a gente tem campeonatos de moto, tem outras atividades. E a gente fez uma experimentação agora nas férias, que foi muito legal, que foi o passaporte para as crianças. A criança compra o passaporte e no final de semana brinca à vontade. Então a gente deve, no futuro, talvez pensar numa estratégia dessa como realmente parque. Né? Que hoje ainda você vai, a entrada é gratuita, não paga nada para entrar, e você adquire cada brinquedo que você quer andar. A gente fez algumas experiências durante as férias e foi muito positivo. Interessante, é isso, não parar nunca. Recados finais, Ricardo, para quem está nos ouvindo, principalmente para aquele empreendedor, a gente sempre gosta de fazer isso aqui. O cara está com vontade de partir para o mercado, está com pouca grana, a gente sabe que começa fazendo e depois vai trocando a roda com o carro em movimento, mas as suas dicas para o empreendedor. Eu gosto muito das filosofias que os chineses têm, uma vez que eu sou muito influenciado por eles. Eu costumo dizer, se o alemão fosse inventar o paraquedas, ele talvez levaria uns 6 anos ou 5 anos fazendo todos os estudos, né, tensão de corda, o nono, não está errado. Eu acho que o alemão não está errado. O chinês ele ia pular com as cordas e com o pano do avião e ia construir o paraquedas conforme fosse caindo. Você entendeu? Então assim, lógico, muitos chineses iam morrer até que o paraquedas ficasse pronto e talvez nenhum alemão ia morrer, até porque ele estudou tudo antes. Eu acho que hoje a receita ideal é o mix dos dois. É a gente ter um planejamento, mas também ter velocidade. A velocidade do chinês com o planejamento do alemão, eu acho que é o mix perfeito. Porque quando a gente é muito planejador e não tem velocidade, não funciona. Ou a gente é rápido, acelerado e não tem planejamento, também não funciona. Então o mix dos dois hoje é que está fazendo a diferença. Você tem que fazer planejamento, mas você tem que ser rápido na execução. Porque essa velocidade que quem trouxe foi a tecnologia, a internet, os aparelhos que estão aí na nossa mão hoje. É isso, quero agradecer você por ter vindo aqui. Saiba que os microfones sempre estão abertos quando houver informação relevante para a gente compartilhar com o nosso público, tá certo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jonathan, pelo espaço. Quero agradecer a todos. Quero dizer aí novamente que eu agradeço toda a nossa região por acolher o Speed Park como acolheu e está lá acolhendo cada vez mais aí a gente nesse empreendimento que a gente sonha crescer, que sonha ser um ícone de diferença da nossa região, que muita gente de fora venha para cá, gastar seu dinheiro aqui e trazer desenvolvimento para a nossa região. E a todos os colaboradores do Speed Park, da Kid e dos terceirizados que fazem parte desse grupo de funcionários que a gente tem, né, o nosso agradecimento, porque a cada dia eles constroem uma pecinha nova, um tijolinho novo no nosso empreendimento. É isso. Sucesso, bom dia, hashtags empreendedorismo, história de sucesso, calçados infantis, cartódromo internacional. Agora são 9h06. Por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui.